Romanos capítulo 12, nos versos de número 21. A Bíblia diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando nós lemos esta palavra, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele está nos dando um conselho, que nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas nós devemos sempre vencer o mal com o bem. E o mal, ele está por toda parte, em todo lugar, o mal, ele está. E o mal, ele tem um propósito, ele quer vencer você, porque quando o mal, ele vence você, então você passa a viver uma vida completamente diferente daquilo que Deus, ele ensina para você na sua palavra. Então, nós não podemos deixar o mal, ele nos vencer. Quantas famílias hoje estão destruídas? Porque o mal entrou dentro daquela casa e venceu aquela família. Quantos maridos que perderam seu casamento, quantas esposas que perderam seu casamento, maridos, porque simplesmente deixaram com que o mal, ele os vencesse. Então, hoje temos muitas pessoas que estão sofrendo, porque deixaram se vencer pelo mal. Isso é uma coisa muito perigosa, porque o mal, ele pode vir de diversas formas. Por exemplo, o mal, ele pode vir através de uma tentação. A tentação, ela é um mal. Um mal que vem sobre a vida da pessoa e tenta a pessoa, e se aquela pessoa que está sendo tentada naquele momento, ela não decidir vencer, então aquele mal, ele vai vencer a vida daquela pessoa, e quando o mal vence, ele traz atrás de si sentimento de derrota, sentimento de fracasso, ele traz a ruína sobre a vida de uma pessoa, sobre a família de uma pessoa. Então o mal, ele pode vir através de uma tentação. Nós temos o caso de Judas, que traiu Jesus. Ele foi tentado por 30 moedas de prata. Ele poderia ter resistido a essa tentação, porém ele não resistiu. E um homem que poderia ser um grande homem de Deus, porque ele foi chamado por Jesus para compor os 12 discípulos. Ele podia ter o seu nome na história, como os outros apóstolos tiveram. Porém, a vida dele terminou de uma forma trágica. Ele terminou com um suicídio, porque um dia ele foi tentado, e o mal venceu ele. Mas ele poderia ter vencido esse mal. Mas o mal também, ele vem através de um pensamento ou um sentimento. O mal, ele vem. Você já percebeu quantas coisas que passam pela sua cabeça? Passam coisas boas, não passa? Mas passa um monte de coisa ruim. E essas coisas ruins que passam sobre a mente de uma pessoa é o mal. A maldade, ela passa na mente de uma pessoa. Ela passa na mente de todos. Mas cabe a cada um de nós vencermos aquele mal que tenta entrar no nosso coração através da nossa mente. Ou um sentimento de raiva, sentimento de ódio,
e tantos outros sentimentos que as pessoas sentem. Isso é o mal. É um mal que vem. Ele vem contra a vida da pessoa. E a Bíblia diz que nós devemos vencer. O rei Saul, ele teve um pensamento um dia que o rei Davi iria tomar o lugar dele. E aí ele começou a sentir ódio por Davi e começou a sentir inveja também. E ele não cuidou do coração dele. E qual foi o final do rei Saul? Ele perdeu o seu reinado e acabou morrendo numa batalha, pulou em cima da própria espada. Mas antes de tudo isso acontecer, antes dele chegar à ruína, ao fracasso na sua vida, ele foi vencido pelo mal. O mal da inveja e o mal do ódio. Então, a Bíblia, ela é bem clara acerca desse assunto, quando ela diz que nós devemos vencer o mal. Porque se nós não vencermos o mal, ele entra dentro do nosso coração e faz todo o trabalho. E aí nós que somos pessoas de Deus, temos tudo para sermos vencedores. Às vezes muitos de nós acaba numa situação terrível, porque se deixa vencer pelo mal. E baseado nessas minhas palavras, eu gostaria de falar sobre um mal que ele vem sobre a vida das pessoas. E às vezes as pessoas, elas talvez nem percebam que tem esse mal, mas é um mal que vem. Eu gostaria de falar sobre o orgulho nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 21, o verso de número 4. A Bíblia, ela nos fala sobre o orgulho. Provérbios, capítulo 21, versículo de número 4, diz assim: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios é pecado. Então o orgulho, ele é um pecado. É um pecado que, se nós alimentarmos ele dentro do nosso coração, com certeza esse mal, ele vai derrotar as nossas vidas. Quantas pessoas hoje que não estão bem, porque simplesmente são pessoas orgulhosas. O orgulho subiu pela cabeça, e a gente sabe que o orgulho, ele tem uma consequência. Mas o que é ser orgulhoso? Bom, se você pegar o significado da palavra orgulho, ela quer dizer um conceito elevado de si mesmo. É um conceito elevado de si mesmo. A pessoa, ela pensa algo ao seu próprio respeito, mas ela pensa algo que ela não é. E o orgulhoso, ele tem algumas características. A primeira coisa, ou característica, é que o orgulhoso, ele acha que é melhor do que todo mundo. Você conhece alguém assim? Ele chega em algum lugar, só as coisas dele que são boas, de ninguém presta. Porque o orgulhoso, ele age dessa forma. O orgulhoso, ele tem também uma outra característica. Tudo tem que ser do jeito dele. Tudo tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, acabou. Essa é uma das características que o orgulhoso ele tem.
Uma outra coisa é que o orgulhoso, ele despreza as pessoas, despreza tudo que está ao seu redor, e ele acha que ele não precisa de ninguém. O orgulhoso também, ele tem essa característica. Ele chega no lugar e ele às vezes olha as coisas com desprezo, ele acha que não precisa de ninguém. É a característica do orgulhoso. E o orgulhoso é um mal, é um pecado, como nós vimos em Provérbios, no capítulo 21, no versículo de número 4. E é um mal que às vezes está tão profundo no coração das pessoas, que elas nem conseguem perceber que elas são orgulhosas. O orgulho traz sérias consequências para a vida de uma pessoa. Vamos ver em Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, os versos de número 13 a seguir. Eu quero falar de uma pessoa que foi muito orgulhosa. Diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, cobria-se de toda a pedra preciosa, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, e te estabeleci, estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei por profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, pois eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplarem. Essa passagem aqui, ela fala de um querubim ungido. Ela conta a história de Satanás. Satanás, ele era um querubim ungido. Ele era um anjo. E ele ficava ali no céu, e ele regia o coral para Deus. Ele cantava louvores a Deus, compunha músicas para adorar a Deus. Mas um dia, a Bíblia diz que o coração dele se elevou. Ele deixou o orgulho entrar dentro do coração dele, e aí ele passou então a desejar ser maior do que Deus. Ele queria a glória de Deus. E a Bíblia diz então que ele, quando o coração dele se ensoberbeceu tanto, ele ficou tão orgulhoso, que Deus então não suportou mais ali no céu e o lançou por terra. Agora veja bem o que o orgulho fez. Um anjo que era revestido de glória, a Bíblia chega a dizer que ele era o sinete da perfeição. Então não havia ninguém como ele. Um anjo perfeito, perfeito em sabedoria. Mas ele perdeu toda a sua glória, justamente porque o coração dele se elevou. O orgulho entrou dentro do coração dele.
E aí ele passou a desejar aquilo que ele não poderia desejar. Ele queria algo que não pertencia a ele. Ele queria a glória de Deus. Ele queria governar todas as coisas. Mas ele não era Deus. E ele nunca vai ser Deus. Ele não tem o poder que Deus tem. Ele não tem a capacidade para governar o universo. Ele não tem capacidade. Mas ele quis. Por causa do orgulho. Está vendo, irmãos, o que o orgulho faz? Quando nós achamos que nós somos os melhores, como esse anjo aqui achou. Quando nós achamos que não precisamos mais das pessoas. Quando nós alimentamos isso dentro do nosso coração, então o mal, ele vai nos vencer. Satanás foi vencido por causa disso. Ele deixou o orgulho entrar dentro dele. E aí ele foi vencido. A Bíblia diz que ele perdeu a sua glória, saiu um fogo de dentro dele. Ele perdeu até a sua beleza. Justamente por causa do orgulho no coração. Uma outra consequência que o orgulho traz está em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Olha só o que a Bíblia diz. Antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando a pessoa ela é orgulhosa, a Bíblia diz que o próprio Deus, ele resiste a essa pessoa. É como se Deus dissesse para essa pessoa assim: olha, daqui você não pode passar. Você chegou até aqui, mas agora daqui você não passa mais. Porque Deus, ele resiste à pessoa orgulhosa. O orgulhoso, ele não caminha por muito tempo, porque o próprio orgulho, que é o mal, traz uma consequência sobre a vida do orgulhoso, e começa a acontecer um monte de coisas na vida da pessoa, coisas que a pessoa, ela não gostaria que acontecesse, mas o orgulho, ele traz atrás de si uma consequência. E quantas pessoas hoje que não estão bem, porque são pessoas orgulhosas, são muito orgulhosas. E nós temos que entender uma coisa, que orgulho é um mal, é um pecado, e nós precisamos nos livrar de todo e qualquer tipo de orgulho. Mas aí surge uma pergunta: como que nós vamos nos livrar do orgulho? Como? A primeira coisa, entenda que você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor. Quando nós entendemos que nós não somos melhores do que ninguém, então nós caminhamos para vencer todo o orgulho que quer entrar dentro do nosso coração. Você não é melhor, mas o orgulho, ele fala que você é melhor do que todo mundo. Então entenda, você não é melhor do que ninguém. Outra coisa, entenda que nem tudo deve ser do seu jeito. Às vezes, você vai ter que dar o braço a torcer. Gente, se tem uma coisa que o orgulhoso ele tem dificuldade,
é dar o braço a torcer. Porque o orgulhoso, ele quer estar certo em tudo. Só a palavra dele que vale. Só a opinião dele é que vale. Tudo tem que ser do seu jeito e pronto, e acabou. Então, entenda que você às vezes vai ter que dar o braço a torcer. E se você tem o problema de orgulho, comece a dar o braço a torcer em algumas situações da sua vida, e você vai perceber que a sua vida, ela vai se tornar bem melhor. Porque você agora está aprendendo que as pessoas também, elas têm o direito delas. As pessoas também, elas têm as suas opiniões. Você, marido, que talvez o seu casamento está indo por água abaixo por causa do orgulho, porque na sua casa só você que pode falar. A sua esposa, ela não tem palavra dentro da sua casa, não pode dar a sua opinião. Então você precisa dar o braço a torcer, porque ela tem o mesmo direito que você. É uma só carne. Então, às vezes as pessoas, elas são cheias de problemas, cheias de coisas na sua vida que não deveriam estar. Mas essas coisas, elas estão justamente porque o orgulho está ali. O orgulho está. Você viu que eu falei de Judas aqui. Judas foi um dos discípulos de Jesus, que tinha tudo para dar certo, tudo para ser um homem de Deus. Mas o final da história dele foi terrível. Foi terrível. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho dentro do nosso coração. Sabe por que uma pessoa, ela não perdoa a outra pessoa? Sabe por quê? Sabe por que uma pessoa, ela guarda mágoa dentro do seu coração? Por causa do orgulho. Todos nós corremos o risco de sermos ofendidos um dia. Ou você talvez já foi ofendido. Com certeza foi. Mas o orgulhoso, quando ele é ofendido, e você chega para ele e fala, olha, você não pode guardar mágoa no seu coração, você precisa liberar o perdão para essa pessoa. O que ele faz? Ou o que ele fala? Eu perdoar? Quem errou não foi eu. Olha só o que fizeram comigo. Ele tenta arrumar um escape, porque o próprio orgulho que está dentro do coração da pessoa o leva a isso. É como se o orgulho estivesse dizendo assim para essa pessoa, você vai perdoar? Olha o que essa pessoa te fez. Olha aí, essa pessoa traiu você, traiu sua confiança. E aí o orgulho diz, você ainda vai perdoar? Mas se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer deixar de ser uma pessoa triste e amargurada, o melhor caminho é o caminho do perdão, porque a Bíblia diz aqui que nós devemos vencer o mal com o bem, e quando nós decidimos perdoar, nós estamos fazendo o bem, estamos fazendo a coisa certa, e o bem, ele sempre vence o mal. Então nós precisamos ficar livres do orgulho. Então quando alguém te ofender, ao invés de você guardar o mal dentro do seu coração e você dizer assim, eu estou tão triste, tão amargurado, você faça o bem. Você diz, olha, a pessoa me magoou,
mas eu a perdoo. Eu a perdoo porque é a coisa certa a fazer. E quando nós fazemos isso, tudo começa a funcionar na nossa vida. As portas se abrem para a vida daquele que perdoa, para a vida daquele que resolve sempre vencer o mal com o bem. As portas se abrem, porque a bênção de Deus, ela chega sobre a vida da pessoa que resolve fazer o bem. E a única maneira de nós vencermos o mal é fazendo o bem, não tem outro caminho, não há uma outra solução, porque se alguém faz o mal para você, e você faz o mal para a pessoa também, que diferença você tem dela? Não há diferença alguma. Você se torna a mesma coisa ou a mesma pessoa que te ofendeu. Então nós precisamos aprender aqui com o apóstolo Paulo que nós devemos vencer o mal com o bem. Faça o bem. Não importa se alguém pisa na bola com você. Não importa se alguém não reconhece o que você faz pela pessoa. Não importa. Continue fazendo o bem. Porque Deus, Ele vai abençoar você. A Bíblia diz aqui que Deus, Ele abate o soberbo, mas Ele exalta o humilde. Quando você se humilha, você escolhe ir pelo caminho da humildade, Deus vai te colocar lá em cima. Você pode ter certeza. O tempo vai passar, Deus vai te tirar lá de baixo e te colocar lá em cima. Sabe por quê? Ser humilde é fazer o bem. A humildade, ela é uma coisa boa. Ela é um princípio que Deus estabeleceu. E quando nós praticamos o princípio que Deus estabeleceu, a bênção de Deus, ela sempre vem na nossa vida. Agora, quando a pessoa tem um coração orgulhoso, as portas se fecham. Elas todas se fecham. Por isso, meus irmãos, vamos aprender com o que a Bíblia nos ensina. Vamos vencer o mal. Vamos fazer o bem. Vamos perdoar aquele que nos ofendeu. Vamos nos humilharmos. Vamos fazer atos de bondade, ainda que ninguém faça nenhum tipo de bondade para nós, mas nós vamos fazer, porque é a coisa certa. E aí nós vamos vencer o mal. O mal, ele não terá nenhum domínio sobre a nossa vida. O nosso coração será um coração puro, um coração que pode ser abençoado por Deus. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando e possa nos ajudar a vencer todo o mal, fazendo sempre o bem. Vamos nos colocar de pé nesse momento.